Então vamos lá. Dia 11 de janeiro de 2025. Inicio meu discurso fazendo alusão a um dos bichinhos mais fofinhos da natureza. Agora é muito fofinho, né? Mudando um pouquinho de assunto, mas sem sair do assunto. É muito fofinho aquele cachorrinho, né? Aquele huskyzinho. Um huskyzinho siberiano que tem no TikTok, em que o pessoal trata dele, trata do pelinho dele, esfrega a orelhinha dele, põe um negocinho assim no narizinho dele. É muito fofinho. É muito fofinho aquele bichinho. Cuida das patinhas, escova o dentinho. É muito fofinho, bicho. É muito fofinho. Muito bem, senhores. Quem pode culpar o koala? Senhores, pelo amor de Deus, quem é que pode culpar o koala por dormir 20 horas por dia? Ô, bichinho, seu alimento é tóxico. Por isso sua digestão é lenta. Demanda muita energia. A vida não é justa. O aperfeiçoamento da justiça leva tempo, uma vez que o seu alimento, tal como o eucalipto, traz consigo substâncias altamente tóxicas. Sim, a vida não é justa, mas a vida é bela. Leis pétreas têm o condão de tornar uma nação livre em uma nação refém de si mesma. De acordo com Charles Montesquieu, existem 2 gêneros de corrupção, quais sejam: aquele quando o povo não respeita as leis e este quando se é corrompido por elas, caso em que o remédio se anula pelo efeito nocivo que causa ao paciente. Fazendo minhas as palavras de Charles Montesquieu, abre aspas, mal incurável este, fecha aspas, abre aspas, de mesmo autor, logo, a atrocidade das leis impede sua execução. Quando a pena não tem medida, somos muitas vezes obrigados a preferir a impunidade. Fecha aspas. Ab urbe condicta. História da minha vida. É certo que, se não nascemos sabendo, ao menos nascemos sabendo disso. Novamente, é certo que se não nascemos sabendo, ao menos nascemos sabendo disso. Ou deveríamos nascer sabendo disso. Ainda ontem, completamos outro centenário, outra vida, outra data histórica. Ainda ontem era Beija-Flor, hoje Bem-te-vi, a primeira paixão da minha vida, outra bula papal, a unificação da Europa. Que falar dos primeiros livros, textos, em primeira pessoa, na pessoa da fraternidade universal, da companhia de Jesus. A primeira literatura quentista, que por aqui ou acolá haveriam os barquinhos de atracar. Que falar de José de Anchieta, ou de Manuel da Nóbrega, e tantos outros. Esperança e longevidade. Os grandes apostolados da vida. Convenções, praticidades, um ano civil. Sabe, eles não faziam a menor ideia, mas agora sobrava imaginação a dar com pau. Nunca se poderia imaginar que os golfinhos fossem tão inteligentes, a ponto de fazer dos homens seus vassalos de pelúcia em látex apertadinho. De tal sorte que, dando a impressão de tão singela e pura amizade,
Os homens são levados a construir resorts e parques aquáticos, dar de comer na boquinha deles e brincar de bolinha o dia inteiro na piscina, tirando selfie e fazendo live para aparecer no YouTube. Quem promulga o calendário juliano? Ora, que pergunta é essa? Olha, eu quero saber quem promulgou o calendário juliano. Mas o que isso tem a ver com o assunto? Veja você. Se eu respondo que foi o Papa Gregório, pergunta-me qual deles? Mas que diabos? Ah, por mil demônios! Mil macacos me mordam. Afinal, que diferença fazem 10 dias a menos, 10 dias a mais? Quem se importa com o equinócio da primavera? Se está em 21 de março ou não? Eu digo quem? O Papa Gregório XIII. E o que isso tem a ver com os golfinhos? Nada, só achei interessante. Deus do céu! Mas, percebe agora? Que diferença não faz, não é mesmo? Digo, a pontualidade de um relógio de bolso em um parque aquático cheio de bichinhos, amigos do homem. Que dirá, meus amigos, estar à frente de seu tempo. Príncipes matemáticos foram incumbidos do dever de corrigir o tempo. Santo Deus! A velha comissão, e que trabalho eles tiveram? A velha comissão preparou um documento chamado Compêndio, data de 1557. Olha o tempo que levou. Christopher Clavius, 1538 a 1612. Inácio Dante, 1436, 1586. Luigi Giglio, ou Giglio, 1510, 1576. Matemáticos, astrônomos, cartógrafos, médicos, filósofos e cronologistas. A história tem dessas coisas. Costuma liderar pelo exemplo. E pelo exemplo dos máximos, dos melhores da espécie humana. O calendário é algo sagrado. É o que parece. Não é o que parece. É algo sagrado. Veja, o calendário pune o atrasado e premia quem dele se lembra adiantado. Rigorosamente. Por que não dizer religiosamente? Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Há calendários de todos os tipos espalhados por todos os lados. Esportivos, culturais, eróticos. Sua religião é viver um dia após outro, sem pôr nem tirar. E, no entanto, quem faz dele bom uso, quantos dias não ganha? Quantos dias, quanto tempo não ganha? Omitir uma página vez ou outra não é pecado. Claro, faz ódio ao equilíbrio entre guerra e paz. Um mundo tão violento como está, às vezes é bom você parar um pouquinho, sabe? Fica quietinho na trincheira, repassa aí as suas ações diárias, vê quem está precisando de medicamentos, se informa aí com as outras frentes. É bom dar um tempo às vezes. Você não sabe?
Mas pode ser que já se tenha dado o cessar-fogo. Pode ser que a guerra já tenha acabado. E você está saindo da trincheira e metendo bala em todo mundo. Assim a guerra não acaba. Diante de novas tendências, lugares comuns reclamam novas exigências. Monumentos, símbolos, emblemas. Sim, um dia faz toda a diferença. Costuma dar vazão ao pertencimento. O ano gregoriano dura em média 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. Os cientistas, contudo, nunca estão realmente satisfeitos, é verdade. É impressionante. Ô, raça! Eles precisam confirmar a diferença de 27 segundos a mais do que o ano trópico. Seus críticos mais severos salientam defeitos de natureza astronômicos e práticos. O número de dias de cada mês é irregular. A unidade laboral do tempo se encontra dissociada nos meses. Até os coelhinhos da Páscoa, os coelhinhos da Páscoa, levam bofetes, pontapés e bolachas. Segundo os matemáticos do paradoxo, é claro, segundo os matemáticos do paradoxo de 2831. A Páscoa oscila entre 22 de março e 25 de abril. Veja você. Veja você se basta ou não basta cenouras para o Pernalonga. Cientistas atestam que a distribuição racional do trabalho, salários e duração dos trimestres escolares ficam prejudicados. Bem, as corujas têm 3 pálpebras, os camaleões conseguem mover cada olho independentemente do outro. É possível até usar o coração dos porcos em transplantes para seres humanos. Eu realmente fico me perguntando, precisava disso tudo? O que te parece, meu caro? Bem, eu acho que precisava. Pois aí está. À época, o mundo todo se deu ao trabalho de ajustar as horas. Portugal, Espanha, França, Itália, Países Baixos, católicos, Luxemburgo, Áustria, Alemanha, Baviera, Prússia, Polônia, Hungria, Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales, Nova Escócia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, China, Albânia, Bulgária, Rússia, Alasca, Estados Unidos da América, Egito, Romênia, Grécia, Turquia, entre outros. Todo mundo ajustou as horas. Por que você está perdendo tempo ainda? Por que você está chegando atrasado? Por que você está matando a aula? Por quê? Quem diria? Quem podia imaginar que 86.400 segundos fariam 7 dias da semana, 12 meses no ano? Quem diria? Quem diria? Jano, o deus romano. Febro, o deus dos etruscos. Marte, o deus da guerra. Abril, o nome etrusco de Vênus, a deusa do amor. Maia Majestas, a deusa romana. Juno, esposa de Júpiter. Júlio, de Júlio César, o imperador e pontífice máximo de Roma. Augusto, o primeiro imperador de Roma. 7, do latim, abre aspas, septem, fecha aspas. 9 e 10, ambos do calendário de Rômulo. Octo, 8º mês do calendário de Rômulo. Passagens, inícios, fins. De dia os meios, de noite os fins. As palavras têm origens, tal como os homens, as palavras têm origens. Só os tolos não perguntam por sua procedência. A germinação das culturas deveria estar
no calendário das etnias como o mês da miscigenação, quanto unidade fundamental de tempo adotada pela luta contra o preconceito, racismo e xenofobia. Representar lugar, data e hora. Será pedir demais? Quem manipula o tempo, meus caros? Quem manipula o tempo deve cuidar do dia do Senhor. O urso polar pode ser canhoto. Os crocodilos podem passar até 3 anos sem comer. O pica-pau pode dar mais de 100 bicadas por minuto e um atum pode nadar mais de 64 km por dia. Ainda assim, todos eles precisam da indulgência do tempo. Se um homem pode o mais, também deve poder o menos. A natureza só governa o mundo porque os homens ainda não governam sua própria natureza. Tal como os perus, suas cabecinhas também mudam de cor entre azul, vermelho e branco, a depender do seu estado de saúde e humor. Brincar de cócegas tem lá suas vantagens, mas já houveram pessoas que morreram de tanto rir umas das outras e de si mesmas, na condição de cientistas e cobaias de experimentos sociopolítico-econômicos. As zebras se comunicam por meio das orelhas. Os burros também. Terão os cactos surgido das lágrimas derramadas por Cristo no deserto do Calvário? Eu não sei. Eu só sei que prefiro os porquinhos da Índia que porcos espinhos flutuando nos meus pensamentos, que são feitos de bolinhas de sabão com gosto de chiclete babalu. Muito embora eu tenha acompanhado o início da pré-história, tanto como testemunha guiada, quanto como explorador de mundos, ver o primeiro macaco com o osso de outro macaco nas mãos não me causa espécie de modo algum. É um fato consumado. Macacos adoram quebrar a cabeça uns dos outros com a ossada de outros macacos selvagens. Desde a fundação do mundo, as pirâmides do Egito existem por uma razão muito simples. Todo o universo se constrói a partir daquilo que almeja alcançar. Inclina-se naturalmente à dominação, extrativismo e colonização. Quer dominar o poder do sol. Para uns, quer dar a vida. A outros, a deseja tomar. A ilusão da mortalidade sempre revela no homem, sempre revela o homem em sua mortalidade primitiva. Novamente, desde a fundação do mundo, as pirâmides do Egito existem por uma razão muito simples. Desde a fundação do mundo, as pirâmides do Egito, novamente, desde a fundação do mundo, as pirâmides do Egito existem por uma razão muito simples. Todo o universo se constrói a partir daquilo que almeja alcançar. Inclina-se naturalmente à dominação, extrativismo e colonização. Quer dominar o poder do sol. Para uns quer dar a vida, a outros a deseja tomar. A ilusão da imortalidade sempre revela o homem em sua mortalidade primitiva. Conhecidos os bens feitos da Grécia Antiga, percebo agora o quanto a guerra do Peloponeso tem de Alexandre, o Grande, assim como Alexandre o Grande tem de seu velho pai, Filipe da Macedônia. Novamente, conhecidos os benfeitos da Grécia Antiga, percebo agora o quanto da guerra do Peloponeso tem de Alexandre, o Grande. Novamente, conhecidos os benfeitos da Grécia Antiga, percebo agora o quanto a guerra do Peloponeso tem de Alexandre o Grande, assim como Alexandre o Grande tem de seu velho pai, Filipe da Macedônia, que dirá Xerxes a Dario.
Há tempos venho colecionando palavras de Sócrates, bem como revisitando a escola de Platão. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Há tempos que eu venho colecionando algumas palavras de Sócrates, bem como revisitando a escola de Platão e Aristóteles. Eu venho tentando consolidar o Império Romano às circunstâncias da democracia, tal como era no início. Quando do fim da monarquia em Roma. Mas não importa o quanto eu tente, não importa o quanto eu tenha tentado até hoje, Otaviano Augusto, Cláudio, Gaio Júlio César e todos os grandes imperadores, pelo menos 12 deles, permanecem muito além das minhas habilidades mentais. Às vezes, sinto que só os loucos poderiam compreendê-los. Imagino desfechos, faço idealizações, descubro mentiras e traições, apego-me do apreço dos poetas. Acredito em possibilidades e contextualizações. Também eu tenho minhas divagações, meus delírios, minhas loucuras. E quantos não são os delírios? Quantos? Ainda assim, quanto mais perto me aproximo de seus deuses, mais perto me aproximo de seus monstros. Ainda outro dia, recitava o testamento de Júlio César. Mas em lugar de Marco Antônio estava Nero, e Roma ardia em chamas. Redigidas as leis de Justiniano, ora recém-convertidos ao cristianismo, lá estavam eles, os romanos, os centuriões arrependidos, verdadeiramente arrependidos, pouco depois de dar de comer aos leões, apóstolos e discípulos. Obviamente que se tratava apenas de mais um dos meus delírios. Uma confusão da minha mente. Uma espécie de neoplasia, meio revoltada, meio arrependida. Nem me pergunte o que significa esse termo, que eu não vou me lembrar. Quando eu escrevi, fazia todo sentido. Por isso, tentei esparecer, desenhando a cidade de Constantinopla, mas os lápis de cores ficaram todos pretos. E de assaltos muçulmanos tomaram as minhas forças. Passado um tempinho com os povos da Mesopotâmia, o crescente fértil, pensei que poderiam mais, sem poder ou menos. Mais uma vez eu estava enganado. Lá fui eu de novo. Quase 500 anos peregrinando de um lado para o outro. Fui sendo jogado como um saco de batatas, para lá e para cá. Depois, com os incas, astecas e maias, sentei-me ao redor de fogueiras e compartilhei de seus rituais e espíritos ancestrais. Tão logo retornei de volta à minha casa, às margens da costa do Mediterrâneo. Tão logo fui levado novamente pela guerra. Não sei bem como, mas acabei indo parar na Amazônia. E fui abençoado por Tupã. Vez ou outra eu acordava no meio de um sonho contra as investidas do Império Turco-Otomano. Pensava ser um grande elefante indiano com orelhas de satélites marcianos. Depois me dava conta de que se tratavam de minhas pantufas de bichinhos da natureza. No caso, um elefantinho, igual ao elefantinho do molhinho de tomate. Trocando algumas palavras com deuses gregos. Outra vez mais visitei meus planos celestiais e fui condenado por profetas, apóstolos e santos, não tão santos assim.
Então fui convidado pelo imperador da China para tomar o chá da tarde e discutir coisas importantes, das quais sobressaía um cinturão asiático, com pingo no cis. Aliás, com um acento no cis. Às 17h30, se não me engano, em ponto. Conheci o budismo, o bicho da seda, o primeiro papel produzido na história da humanidade e a pólvora negra. Fiz até um desenho de mangá, uma baita de uma menina com... E marquei de sair com uma chinesinha, linda, cara. E suas duas amiguinhas, para ir ver um filme do Godard. De volta às monarquias europeias, lembrei-me de Eneida, apesar de preferir Homero. Resolvi então plantar uma batata chilena em solo europeu. Que ideia estapafúrdia, que ideia estapafúrdia. Santo Deus da batatinha, santo Deus do macarrãozinho. Os objetivos das grandes navegações me pareciam cada vez mais urgentes. Uma visão inevitável que o destino não pode negar a si mesmo. Bem ou mal, o empobrecimento que até então limitava os muitos povos ameríndios, cá nestas terras, finalmente superados todos os desafios pelo germe da globalização, os povos ameríndios venceriam a própria extinção. Eles estão aí até hoje. Na Austrália foram todos erradicados. Nos Estados Unidos quase não se ouve mais falar dos Sioux, dos Apaches e de outras etnias. E por falar neles, aqueles cavalos, Mustangs, que coisa maravilhosa, cara. Amo aqueles cavalos. Sabe, esse é um dos meus desejos. Ter cavalinhos. Ter alguns cavalinhos, umas vaquinhas, um patinho, vários patinhos, uns bichinhos. Bem ou mal, eles conseguiram. Não sei muito bem onde eu estava, se no Canadá, Brasil ou Austrália, mas eu fui recolhendo a ira dos fanáticos, bons amigos e artefatos sagrados. Quanto à administração dos recursos territoriais, houve sangue. Sim, eu não vou negar, houve muito sangue derramado. Inocentes e culpados, uns aos outros, acorrentados, absolvidos e condenados pela Santa Igreja do Perdão e do Pecado. Abatidos pela Marinha Inglesa numa batida ordinária contra o tráfico de escravos. Bondosa tanto quanto cruel, diz o dito popular. Não basta ensinar o perdão, é preciso aprender a perdoar. Muito bem dito, muito bem dito. Verdadeiramente, muito bem dito. Deus, eu bendigo o vosso nome. Deus, meu bom Deus, eu bendigo o vosso nome. Verdadeiramente, Deus tem caminhos secretos. Age misteriosamente, talvez um dia a boa gente dessa terra vai deixar ele falar. É que eles fazem tantas promessas, apresentam tantos pedidos, eles não se cansam, o dito de clamar dia e noite, faça sol, faça chuva. Ai meu Deus, me perdoa, ai meu Deus, dá-me. São tão maltratados os coitadinhos, chega dói o coração. Eles gritam, eles choram, eles cantam com os pés e com as mãos. E se batem, e se deitam e se rolam pelo chão. Dão com as ventas um na fuça um do outro. Dão com as ventas sem chorar e depois do advento rebeldia, agora se vê aí.
calça jeans, Ray-Ban e All Star. Direto do Supremo. Ninguém entra lá com a cara pintada, só os caras. De All Star e Ray-Ban e All Star e calça jeans. Os caras são treta. Lá vem eles. Ai, meu bom Deus, lá vem eles. Lá vem eles demarcar mais terras indígenas. Não importa quantas terras você dê para eles, eles querem mais. Lá. Olha lá, já tá. Lá vem eles. Ó. Vão pedir o que é deles. Vão pedir o que é deles sem nem ter com a escritura os custos do processo arcar. A escritura, dizem eles, da terra a escritura é santa e gratuita, santa e lavrada no cartório do alto mar. Rezada e benzida pelos 4 elementos essenciais, terra, fogo, água e ar. Só faltou o Capitão Planeta gritar coração. Daí salvava o dia da turminha do barulho e o urso Poo. O ursinho Poo. Os ursinhos carinhosos. Pô, os ursinhos carinhosos, era legal. Transcender o mundo inteiro. Quem de nós tamanho feito poderá? Quando o tempo não existia, tudo era tão devagar. Um fato cultural, claro, só Deus pode chocar. Feros atos Deus tem deles todos, ciência salutar. Feros atos Deus tem deles todos, ciência salutar. Sobre genocídios, leia a Bíblia, tenha medo não, Davi matou Golias com a espada de Golias. Grandes palavras só o tempo ensina. Quanto aos modos, quanto aos meios, evoluir não é uma opção. Cada qual a seu modo e fascínio julgará, mas quem julga o destino, o dito deve conhecer. De igual modo será julgado, por igual peso será o parecer. Aproveitadas as oportunidades, feitas as sustentações orais, guardemos para tempo oportuno as nossas razões. De nada serve para provar que estamos com a verdade, falar por falar. Falar só por falar. A verdade só o tempo dirá. O silêncio de quem está com a verdade fere mais o culpado que o grito de sua falsa acusação algum dia poderia ferir um inocente vitimado. Entre pessoas de mundos distintos, distintas pessoas, distinto é o olhar. Deixa o cara solto aí. Libera essa mulher. Solta esse cara aí. Vamos ver onde é que ele vai. Com quem ele fala. Vamos pegar a quadrilha toda de uma vez por todas. A justiça é um símbolo cultural de cada povo sobre como aprender e aprender a ensinar. Às vezes, basta alinhar-se à própria natureza. Às vezes, só é preciso moldá-la. Porém, certas vezes será preciso modificá-la, cortando o mal pela raiz. Nem tudo na vida é sal a gosto. Às vezes, uma receita precisa ser seguida ao pé da letra. É o que digo sempre. Novamente, nem tudo na vida é sal a gosto. Às vezes, uma receita precisa ser seguida ao pé da letra. É o que digo sempre, sabe? Às vezes, opiniões desencontradas vão além dos caminhos comuns. Revelam sentidos onde antes haviam apenas direções. Entre lições matutinas e vespertinas, há quem costume andar por entre as noites até o nascer de um novo dia. De interesses mais gerais, secretismos, mistérios, esoterismos, que são as coisas ocultas, senão uma expressão muito adiantada, muito tardia, da evolução semântica da palavra verdade. Da prosa helenística, o verso me basta. Dissecção à parte,
que pode haver de mais científico nos seres humanos, senão o seu lado mais primitivo, selvagem e bárbaro? Se o consenso político larga as portas cria, por que tão poucas pessoas podem por elas entrar? Se a resposta não parece óbvia, eu digo, por que não por elas adentrar? Se o universo está em expansão, por que os homens tendem a se afunilar, à medida em que crescem da ambição, o paladar? Quando foi que o mundo ficou pequeno demais para nós dois? Foi quando o planeta Terra deixou de ser o único exemplar que possuíamos? Ou antes disso a figurinha já valia o olho da cara? Ou antes disso a figurinha já valia o olho da cara? Já custava o olho da cara? Voltaremos a esta questão no capítulo 2. Digo, no capítulo 2. Agora bate um bafo, vira a figurinha na mesa e vamos em frente. Talvez seja melhor matar esse dia de aula. Tem razão. Para tomar um sorvete no parquinho, feito dois adolescentes perdidamente apaixonados. Sabe, eu acho que é isso mesmo. Donos do mundo inteiro. Feito Alexandre quando desejava ser Alexandre o Grande, sem saber ao certo quantas lutas teria de travar. A minha pergunta é, a única pergunta que eu deixo, será, ou melhor, novamente. Mas eu ainda tenho uma questão para colocar. Mas ainda coloco outra questão. Quem morre antes de Cristo tem ou não o direito de morar no céu? Quem morre antes de Cristo tem ou não tem o direito de ir morar no céu? Pode postular uma revisão criminal? Aliás, para uma outra dúvida no ar, quem morre antes de Cristo morre ou não morre antes do advento da culpa pelo pecado? De que substância é feito o arrependimento depois de matar? Não sei se é touro. É claro que é do direito irrenunciável à legítima defesa, naturalmente. Evidente. Prudentemente.